abertura aqui do esse webinário. Então, bom dia a todos, todas e todes que estão aqui nos acompanhando em mais um webinário da orientação educacional do SAI. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional, estarei com vocês aqui nesta atividade. Agradeço aí a presença de todos que estão aqui para conhecer um pouquinho melhor sobre essa temática muito importante que é abordagens de aprendizagem, uma poderosa ferramenta que permite ao aluno analisar e melhorar a sua forma de aprender. Então, nós temos desenvolvido várias iniciativas aqui na orientação educacional, como oficinas, webinários, atendimentos individuais, rodas de conversa, sempre com esse propósito de apoiar o estudante da graduação, mesmo da pós-graduação, na sua trajetória acadêmica. Então, eu convido e reforço o convite para vocês nos acompanharem aí na nossa programação, se inscreverem. Setembro tem sido um mês bastante intenso para a gente poder conversar sobre aprendizagem e sobre carreira, que são as principais temáticas de atuação aqui da orientação educacional. Franciele, nossa fiel escudeira, já colocou aqui no chat os links das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o site aqui da orientação educacional para as inscrições. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou representando aqui a equipe da orientação educacional, mas eu vou passar a palavra aí para os demais integrantes também poderem se apresentar e fazer uma saudação para todos que estão aqui. Olá, pessoal, eu sou a Adriane, atualmente tenho o cargo aí, estou à frente a gestão da equipe da orientação educacional e também da área de estágios aqui da Unicamp, e vai ser muito bom ter esse momento de conversa com vocês. Obrigado, queria agradecer o convite, a terem aceito o nosso convite, disponibilidade de estar nessa manhã. Aqui em Campinas está chovendo bastante, né? Agora deu uma trégua, mas é um dia mais frio, então imagino que os alunos que estão aqui também na Unicamp, uma terça-feira, né, chuvosa, para falar de como melhorar, tem que ter muita motivação e fico muito feliz de encontrar tantos alunos aqui. Ju quer se apresentar? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Eu sou a Juliana, sou pedagoga aqui na equipe de orientação educacional do SAI, junto com a equipe, junto com as meninas, e desejo que essa palestra ajude vocês aí no momento acadêmico, e então, qualquer coisa, estamos aqui também no apoio e à disposição. Bom dia, eu sou Ligiane, sou pedagoga, também faço parte da equipe da orientação educacional, espero que seja um momento de muito aprendizado hoje. Muito bem, muito obrigada. A Franciele está aqui conosco também, eu acho que ela está sem microfone, mas ela é nossa estagiária, estará nos apoiando aqui. Pessoal, nós temos organizado os webinários com duração aí no máximo de 1h30, até para não ficar algo muito cansativo, né, no acompanhamento de vocês. Então, fiquem à vontade aí para participar do chat. Nós teremos um momento mais ao final em que vocês poderão também abrir o microfone, perguntar, comentar. Então, esse espaço aqui é de vocês, né? Então aproveitem esse espaço. Eu gostaria de agradecer então antecipadamente ao professor Cristiano Gomes e ao professor Jones de Araújo pelo aceite em contribuir, em compartilhar as informações muito valiosas de trabalho, de pesquisa desses profissionais que certamente nos ajudarão aí nessa trajetória acadêmica. Então eu vou apresentá-los de forma mais formal, né? Então, o professor Cristiano Mauro Assis Gomes, ele é psicólogo, ele é doutor em educação pela Federal de Minas Gerais, tem pós-doutorado em psicologia da educação pela Universidade do Minho de Portugal e é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do LAICO, que é o grupo de pesquisa Laboratório de Investigação da Arquitetura Cognitiva
da Federal de Minas Gerais. Ele atua aí nas áreas de psicometria e psicologia da educação. E o professor Jones de Araújo é bacharel em Ciências Biológicas pela PUC do Paraná, é mestre em Neurociências pela Federal de Minas Gerais e doutorando em Psicologia na área de Cognição e Comportamento, também pela Federal de Minas Gerais. Estuda teorias psicoeducacionais sobre aprendizagem, incluindo abordagens de aprendizagem, metacognição e aprendizagem autorregulada. Tem consultoria, né, atua com consultoria em análise de dados, cursos e tutorias particulares de programação em R, métodos quantitativos e psicometria. Então, eu vou passar a palavra para nossos convidados e eu sigo aqui nos bastidores, né, e no suporte. Qualquer ajuda, estou à disposição, professores. Ok, obrigado. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu e o Cristiano gostamos muito dessa temática, então, assim, falar sobre é legal, ainda mais falar para quem tem interesse, é mais legal ainda, né? Porque aí é mais prazeroso falar sobre um assunto quando o ouvinte está interessado nele, né? E para começar a apresentação, eu não sei se eu preciso pedir alguma autorização para apresentar, para compartilhar a tela. Tá? Eu posso compartilhar aqui? Pode compartilhar, Jones. Tem uma. Do lado da mãozinha tem um ícone com um quadradinho, só você já consegui clicar encontrar. ali. Acho que que tem algumas plataformas que tem que pedir autorização, né? Mas acho que aqui no Meet não precisa, né? Pode. Aqui é o formato do Google Meet, né? Antes do Jones fazer a apresentação, como ele vai fazer a apresentação, Jones, eu vou até te permitir só 1 minuto da minha fala. Né? Claro. Eu, Jones, a gente preparou aí, elaboramos uma sequência para apresentar para vocês, né? Então, agradecer a Marilda, né? A Franciele, a Ligiane, a Adriane, a Juliana, né? Ao grupo aí, né? Pela possibilidade da gente estar podendo falar sobre essa temática que, como o Jones comentou, para nós é bastante interessante, né? A gente tem um prazer muito grande de estar falando sobre isso, né? A gente vai fazer uma apresentação, vou tentar ser o mais didático e rápido, tá? É uma apresentação muito explanatória, muito, muito inicial. A gente não vai procurar detalhar elementos, mas também para poder fazer uma apresentação mais geral e deixar também para as pessoas poderem, no final, ir perguntando, né? E fazendo perguntas, procurando um entendimento mais aprofundado, na medida que for de interesse de cada um. É só para situar, um trabalho nosso já muito longo. Eu comecei a trabalhar com o primeiro tópico aí da teoria das abordagens, se não me engano, em 2007, então já tem 15 anos. E a gente também tentou evitar nessa apresentação, como a Marilda explicou direitinho, né, o foco de vocês, que também a gente não entrasse em detalhes sobre os procedimentos científicos, sabe? Metodologias, até resultados de pesquisa, isso a gente procurou evitar, mas se vocês também, ao final, quiserem perguntar para a gente coisas mais metodológicas ou, né, de resultados de pesquisa, etc., a gente também está à disposição de vocês, né? Bom, então, é isso que eu queria inicialmente apontar, né? E agora eu vou deixar o Jones à vontade aí para estar fazendo essa apresentação do trabalho que a gente quer apresentar para vocês. E só salientar, Marilda, que a gente acabou selecionando o tema da teoria das abordagens de aprendizagem, mas a gente também tem outras frentes interessantes lá no laboratório, como, por exemplo, metacognição, que é uma outra temática também muito cara para a gente. Mas é que se a gente colocasse muita coisa, ia acabar também não conseguindo falar de nada direito, né? Então a gente acabou centralizando na teoria das abordagens. O Jones mesmo, no doutorado dele, ele fez uma análise muito interessante de uma teoria que você comentou, que é de autorregulação da aprendizagem, né? Então, só para comentar também que a gente tem outros campos aí bem legais. Mas vamos lá, sem gastar muito tempo aí, né?
passar a palavra para o Jones. Beleza. Bom, então, vamos começar. O título, né, já foi apresentado, né? Então, nessa palestra, nós vamos falar justamente sobre abordagens de aprendizagem. Mas não vai ser um aprofundamento da teoria apenas pela teoria, né? Nós vamos trazer aqui a abordagem de aprendizagem como uma ferramenta que o aluno pode usar para fazer uma análise e para melhorar a sua forma de aprender. Então, o que nós vamos tratar nessa apresentação aqui? Uma coisa para dar um contexto, né, para vocês. Então, na psicologia da educação, nós temos diversas teorias, né? E uma dessas teorias, muitas dessas teorias, elas concebem que o estudante ele é um processador ativo de informação. Mas o que é um processador ativo de informação? O que significa esse termo? Um processador ativo é aquele que não recebe passivamente. Ou seja, a gente está falando aqui, está tendo essa conversa, vocês não estão recebendo passivamente essas informações aí que vocês estão ouvindo. Vocês estão transformando elas e construindo um significado pessoal, né? Então, quando nós falamos que o estudante é ativo, que ele é processador de informação, é nesse sentido. Ele trata aquela informação que está diante dele e transforma e assimila em sua própria estrutura, né? E o que é muito interessante também é que essas teorias, na medida em que o estudante ele é ativo, ele é processador ativo de informação, ele também pode regular e alterar a sua forma de aprender. Isso que é um negócio muito interessante. Então, essas teorias, né, da psicologia da educação que assumem essa perspectiva, elas reconhecem que o estudante ele não precisa ser um refém das circunstâncias. Ele pode assumir um papel ali em que ele pode regular, né, os seus próprios processos, pode alterar, né, pode mudar seus padrões para que ele possa construir determinados caminhos para a aprendizagem. E o motivo de a gente estar trazendo aqui para vocês, né, a questão da teoria das abordagens, é porque a teoria das abordagens é uma das teorias, né, interessantes da psicologia da educação, que traz digamos assim, um repertório, né, um background, que pode ser muito interessante para a construção, para a gente poder atuar no nosso próprio processo de aprendizagem. Então, né, como que nós vamos tratar o conteúdo aqui nessa apresentação? Então, vou falar primeiro, brevemente, da teoria das abordagens, né? Porque a teoria das abordagens ela é uma excelente caixa de ferramentas de aprendizagem, né? Quando você tem uma caixa de ferramentas, ali você vai ter um martelo, você vai ter uma variedade de chaves, né? Você dominar o uso dessas ferramentas permite você executar certas ações, né? Dá, digamos, uma certa liberdade, né? E é a mesma ideia aqui que a gente pensa na teoria das abordagens, que a tomada de consciência de como certos elementos afetam a aprendizagem e como esses elementos impactam, né, o produto, isso, tomar conhecimento desses elementos, né, permite ao aluno ter justamente mais liberdade para poder atuar na sua construção do conhecimento. Então, essa teoria é muito interessante porque ela fornece um repertório de ferramentas conceituais e práticas que o estudante ele pode utilizar tanto para diagnosticar, né, o seu próprio processo, quanto para otimizar, torná-lo melhor, né, e mais afinado de acordo com o seu desejo. Então, para fazer isso, inicialmente nós vamos fazer uma breve apresentação da teoria das abordagens, né, não vamos aprofundar muito, e depois nós vamos mostrar como 4 instrumentos do laico, né, do nosso laboratório, como que esses 4 instrumentos podem ser usados pelo aluno como justamente ferramentas de aprendizagem, né? Esse é o grande foco da apresentação. Então, assim, de modo muito direto, o que é a teoria das abordagens? A abordagem de aprendizagem basicamente é uma combinação de motivações e estratégias de aprendizagem. Então, assim, não é motivação e estratégia separadamente. Não, são essas duas coisas juntas. Essas duas coisas entrelaçadas, misturadas. Isso aí caracteriza as abordagens de aprendizagem. E essas combinações, né, elas caracterizam 2 formas básicas e antagônicas de se aprender. Uma delas chamada abordagem superficial e a outra chamada abordagem profunda. Então vamos falar aqui sobre cada uma delas. Como eu falei para vocês, né, é uma combinação de estratégias e motivações. Então, quando nós falamos da abordagem superficial, nós temos uma combinação de motivações superficiais com estratégias superficiais. E isso é o que caracteriza
esse negócio que nós estamos chamando de abordagem superficial. Tá, mas o que são motivações superficiais e estratégias superficiais? Aqui a gente vai apresentar alguns exemplos, né, para ter uma ideia, mais ou menos, do que é abordagem superficial, o que é abordagem profunda. Quando nós falamos de motivações superficiais, são aquelas que mobilizam o estudante por razões, digamos assim, extrínsecas a ele, a interação dele com a tarefa. Então, assim, são aquelas situações em que o estudante ele vai mobilizar um esforço mínimo apenas para ser aprovado, em que ele não vai ter, digamos, muito zelo, muito cuidado com a qualidade do seu aprendizado, né? Ele quer, digamos assim, passariano apenas, né? Esse seria uma característica da motivação superficial. E quando nós falamos de estratégias superficiais, também nós estamos falando de aspectos que são, do ponto de vista cognitivo, são de processamento mais baixo, são de baixo processamento cognitivo, que são estratégias de decoreba, né, decorar o conteúdo sem construir um significado, ou executar alguma ação mecânica sem ter muita reflexão, né, simplesmente fazer, né. Então, assim, essas motivações superficiais, estratégias superficiais, caracterizam a abordagem superficial. Né. E agora, e a abordagem profunda? É a mesma lógica, né, só que aqui são motivações profundas e estratégias profundas. Quando nós falamos de motivações profundas, são aquelas que orientam, né, o estudante a aprender devido a razões de curiosidade, né, ele quer se aperfeiçoar no que ele está fazendo, ele tem um compromisso com a qualidade do aprendizado, ele quer melhorar a sua qualidade do seu aprendizado. Essa é uma motivação profunda. E quando nós falamos de estratégias profundas, né, aqui também ela tem uma característica, né, que é diferente das estratégias superficiais, que vai ter um maior nível de processamento cognitivo, né? Ou seja, são aquelas estratégias que ele vai usar para aprender aquele conteúdo, em que ele vai construir relações, né, vai linkar um elemento com o outro, em que ele vai procurar compreender a relação lógica daquele conteúdo, em que ele vai procurar aplicar aquilo no seu cotidiano. Ele vai fazer um tratamento, né, um tratamento daquele conteúdo usando esse tipo de estratégia, né? Então, aqui nós temos definido, né, de modo bem amplo, né, em geral, o que é abordagem superficial e o que é abordagem profunda. Uma coisa que é muito interessante é que, na medida em que essas duas formas de se construir conhecimento são diferentes, elas também produzem diferentes experiências e diferentes produtos, né? Acaba sendo uma consequência de operar na abordagem superficial ou operar na abordagem profunda. Nós vamos ter aqui diferentes produtos e experiências. E quando nós falamos de abordagem superficial, não são sempre que tem esses mesmos produtos, mas há uma tendência, né, de ocorrer, uma insegurança em relação ao que está se aprendendo, ansiedade, né, porque, por exemplo, se a pessoa não tem um comprometimento com a qualidade da aprendizagem, que é passadiano, ela pode acabar ficando apreensiva ali com o desempenho, né? E também vai ter também uma questão de compreensão superficial do material. E também a dificuldade em aplicar, porque a construção da aprendizagem, do conhecimento por meio da abordagem superficial, ela tende a ser mais fragmentada. E quando ela é fragmentada, a aplicação daquele conhecimento fica bem mais difícil. E quando nós falamos de abordagem profunda, há uma tendência em ser, quando você está aprendendo uma coisa digamos assim, empreendendo uma abordagem profunda, você vai ter uma sensação, uma ação mais prazerosa, né? Uma sensação de superação de desafios, né? Que costuma ser bem mais difícil. E também tem uma construção do entendimento mais profundo do material. E uma coisa que é muito interessante é também de enxergar aquelas relações naquele material que estão para além do óbvio, né? Porque não foca apenas naquilo que é explícito, mas aquilo que não está implícito, naquelas relações que extrapolam, né, digamos, aquilo que está explicitamente exposto. E aqui, né, para contextualizar também para vocês, né, o Laico, ele é um laboratório que no Brasil ele é o centro de referência nos estudos das abordagens, né. Já foi mencionado, né, que o laboratório foi criado pelo professor Cristiano, né, em 2008. Aí também eu sou um pesquisador associado ao laboratório, né? Não vou falar muito aqui sobre esse aspecto, né? O laboratório desenvolve uma grande quantidade de estudos, né, sobre psicometria, psicologia da educação, sobre metodologias
para se investigar diversos elementos. Então, esses trabalhos eles podem ser consultados no final da apresentação. Então, aqui no final da apresentação tem as referências lá para quem tiver interesse, né, para se conhecer esses trabalhos. Então, aqui nessa apresentação, nós vamos focar em 4 instrumentos desenvolvidos pelo LAICO para avaliar as abordagens de aprendizagem. Então, vou falar um pouquinho sobre esses instrumentos. São a EABAP, o teste de abordagem em videogame 2 fatores, né? E esse outro que tem um nome longo, né, que eu vou chamar de Pensamento 2. Temos também que tem o teste de abordagem em processo versão 2. O segundo, terceiro e o quarto, eles são versões aprimoradas, né, de uma versão de um instrumento anterior. Como eles são mais, vamos dizer assim, são versões aprimoradas, vamos falar sobre eles aqui. Então vamos começar falando da EABAP. EABAP, né, que é a Escala de Abordagens de Aprendizagem, esse aqui, inclusive, é um instrumento interessante, que ele é o primeiro instrumento de autorrelato feito para estudantes brasileiros, né, aqui criado já nesse contexto aqui de autorrelato do Brasil. E o que esse instrumento faz? Como que ele funciona? Ele vai apresentar uma instrução que vai pedir ao estudante para avaliar cada uma das sentenças, e cada uma dessas sentenças apresenta um comportamento de abordagem. Pode ser um comportamento de abordagem profunda ou um comportamento de abordagem superficial. E aí, qual que é a tarefa? O estudante é solicitado a avaliar, né, numa escala de 1 a 5, o quanto que aquele comportamento presente naquela sentença expressa, né, o comportamento que ele costuma manifestar no contexto do aprendizado de sala de aula. Então, esse instrumento ele vai avaliar as abordagens de aprendizagem no contexto de estudo mesmo. E esse instrumento ele tem 9 itens de abordagem profunda, 8 itens de abordagem superficial. Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da forma do instrumento, né? Eu não vou ficar lendo aqui todos os itens, até porque acabaria sendo exaustivo, né? Mas eu só vou mostrar para vocês como que a EABAP, né, como que ela poderia ser utilizada. Inclusive, para quem tiver interesse, depois ver o instrumento, né, na íntegra, nas referências dessa apresentação, nós temos lá algumas citações que podem ser procuradas até para se encontrar esse instrumento na íntegra, né? Mas como que a EABAP ela pode ser usada como ferramenta de aprendizagem, né? Que esse é o foco da apresentação. Então, o interessante é que cada item da EABAP apresenta um comportamento de abordagem, né? Que pode ser abordagem profunda, pode ser de abordagem superficial. Então, esses itens eles podem ser entendidos como critérios que ajudam a pensar, a refletir sobre a própria aprendizagem. Então, esses comportamentos que são apresentados nos itens da EABAP, eles podem ser ferramentas para ajudar numa tomada de consciência sobre o próprio funcionamento e para analisar, né, a própria aprendizagem. Então, esses comportamentos eles ajudam a pensar, identificar elementos que estão relacionados a certos produtos e experiências, né? Como eu falei antes, né, a abordagem profunda e superficial, elas levam, né, elas produzem determinados produtos e determinadas experiências. Então, tomar conhecimento desses comportamentos ajuda também a refletir a respeito desses produtos, né? E ao fazer essa reflexão, o estudante ele consegue tornar-se mais autônomo na construção da sua própria aprendizagem, em função das expectativas e do seu objetivo. Então, assim, só um item aqui, como exemplo, que é um item de abordagem superficial, para ter uma ideia mais ou menos, né, como que isso aí poderia ser utilizado pelo aluno. Então, aqui nós temos esse item da EABAP, né, que diz assim: eu só estudo na véspera das provas, decorando a matéria. Então, assim, seria possível fazer uma análise desse item em termos de, assim, esse comportamento está certo ou está errado, ou é bom ou é ruim. Mas seria uma análise muito pobre. Inclusive, até diria que seria uma abordagem superficial ao lidar com o conteúdo desse item, né? Mas por que ela acaba sendo pobre? Porque ela não estimula, né, essa classificação assim, do é certo, errado, é bom, é ruim. Ela não estimula e não torna propício, né, um contexto para autorreflexão. Então é interessante, por exemplo, o aluno olhar esse item aqui, pensar sobre o seu comportamento
Esse eu estudo na véspera das provas, decorando a matéria. Para o aluno pensar, eu faço isso mesmo? Né? Será que eu faço isso? Será que eu faço isso em todas as disciplinas? Será que eu faço isso na disciplina tal e não na outra? Outra coisa, o que me leva a fazer isso? Será que eu faço isso porque automatizei essa forma de estudar? Será que eu faço isso porque realmente eu acho que é uma forma que é mais interessante de conseguir a nota boa na prova? Então, assim, esses itens todos da ABAP, eles tornam possível esse tipo de reflexão. Então, o comportamento apresentado pelo item pode ser, digamos assim, tomado como uma base que o aluno pode utilizar para refletir a respeito do seu próprio processo, né, da sua própria construção de aprendizagem. Aquele foi a ABAP, né, que nós temos um outro instrumento, que é muito interessante também, chamado teste de abordagem de videogame 2 fatores. Ele é, de certo modo, similar à ABAP, no sentido em que ele apresenta alguns enunciados que dizem respeito a comportamentos de abordagem. No entanto, esse instrumento aqui, ele vai avaliar a abordagem no contexto da prática de videogame. Então, é uma coisa muito interessante, porque a teoria das abordagens, ela não define que a abordagem de aprendizagem ela ocorre apenas no contexto acadêmico. É claro que nós vamos dar muito mais destaque ao aspecto acadêmico hoje, né, dado o foco da palestra, mas assim, só para vocês tomarem conhecimento, é interessante também pensar que os comportamentos de abordagem de aprendizagem, eles também podem se manifestar, eles também se manifestam em outros contextos. A situação de prática de videogame é um exemplo, né? Claro que não é o único, mas, por exemplo, seria possível pensar, por exemplo, abordagem profunda e superficial ao praticar algum esporte, ao aprender música, ao ler algum livro de literatura, enfim, os cenários são diversos, né? Então é interessante trazer, a gente está trazendo aqui o videogame, não vamos aprofundar nele, mas apenas para mostrar assim, olha, é possível também pensar sobre comportamentos de abordagem profunda e superficial em contextos que não são acadêmicos, né? Inclusive, até para pensar assim, olha, por exemplo, na prática de videogame, olha, esses comportamentos aqui, tal, eu executo na prática de videogame, mas eu não executo na hora de estudar para a prova. Por que será que isso acontece? Então, assim, pode até ajudar a estimular esse tipo de reflexão. E aqui nós temos um outro instrumento, o teste de abordagem, que é um teste de abordagem de desempenho, né, chamado TAP pensamento. Esse instrumento aqui é muito interessante, porque ele avalia as abordagens de aprendizagem do leitor no momento em que ele está identificando o pensamento do autor em um determinado texto. Esse teste aqui ele tem duas formas, né, nós chamamos de forma A e forma B, mas como que é esse teste? Você vai ter uma instrução ali que vai ter um teste, um texto argumentativo, não é um texto muito longo. Esse texto ele vai apresentar um pressuposto e vai ser acompanhado por um conjunto de argumentos. Esse conjunto de argumentos vai ser relativo ao pressuposto. Então, aí, após a leitura desse texto, com os argumentos e o pressuposto, o estudante é solicitado a responder uma série de itens que estão relacionados com esse texto. Então, na forma A, nós temos um texto e temos um grupo de itens, na forma B, nós temos um outro texto e um outro grupo de itens. E o que é cada item que o estudante tem que responder? Como que é isso aí? Então, cada item ele vai apresentar uma afirmativa sobre o texto. Essa afirmativa ela pode ou não representar o pensamento do autor. Então, assim, o estudante ele primeiro tem que identificar se aquela afirmativa ela representa ou não o pensamento do autor, e ele também deve assinalar uma alternativa que apresenta um argumento que justifique o porquê aquela afirmativa representa o pensamento do autor, ou porque ela não representa o pensamento do autor, né? Então, digamos assim, há uma apresentação de argumentos que vinculado à possibilidade daquela afirmativa representar o pensamento do autor, e outros relacionados à possibilidade de não representar o pensamento do autor. Então, a tarefa do estudante é que apenas selecionar a resposta correta, né, para esse item, e apenas uma alternativa correta. E por que esse teste é interessante? Como eu falei, esse teste ele é focado para avaliar a habilidade, o aspecto de identificar o pensamento do autor em texto argumentativo.
Mas se nós olharmos no nosso entorno, nós temos textos argumentativos, né, por todos os lugares, né? Você vê isso aí na internet, nas redes sociais, nos diálogos, revistas, jornal, enfim, é por tudo que é lado. Então, assim, identificar o pensamento do autor nesses contextos é uma condição básica, né, assim, indispensável, necessária, para poder conseguir compreender o pensamento do autor, conseguir compreender o pensamento do outro. E essa é uma condição necessária para se ter um diálogo verdadeiro, né? Que se você não entende o pensamento do autor, você não consegue estabelecer um diálogo com aquele autor, ou com aquela pessoa, enfim, com aquele argumento. E justamente por isso, essa abordagem, né, de identificar o pensamento do autor, ela é fundamental para a formação do cidadão crítico. Que o cidadão crítico ele vai ser aquele que consegue fazer uma avaliação dos argumentos, avaliar o que aquele argumento diz, entender, assimilar, relacionar aquele argumento com as suas próprias concepções, com as suas crenças, ou com outras concepções. Mas para que isso seja possível, né, é preciso antes identificar o pensamento do autor, o pensamento que foi apresentado. E uma coisa que é muito interessante do type pensamento, que aí vai entrar mais como que ele pode ser usado também como uma ferramenta de aprendizagem. Eu comentei com vocês, né, que cada item apresenta uma afirmativa, que é acompanhada por algumas opções de respostas. Também comentei que tem uma opção só que é correta. As outras opções, elas estão erradas e elas são caracterizadas por processos de abordagem superficial. Ou seja, na medida em que você empreende ali uma abordagem profunda, você consegue identificar o pensamento do autor. Porém, há uma série de processos de abordagem superficial que podem atrapalhar o entendimento. E atrapalhar o entendimento dificultar a identificação do pensamento do autor. E identificar o que aquele autor verdadeiramente disse. Então, o type pensamento ele define 7 processos de abordagem superficial que podem ser tomados, né, pelo estudante como elementos que podem ser, digamos, utilizados para fazer uma avaliação do seu processo de leitura. Então, ele pode ser usado para monitorar a própria compreensão dos argumentos. Então, assim, quando você conhece, digamos assim, possíveis erros que você pode cometer ao fazer uma ação, trazer o conhecimento desses erros à sua consciência, né, no momento em que você está executando aquilo, pode ajudar muito você a não cometer aqueles erros. Então, o conhecimento desses erros ele é importante. E eu vou mostrar aqui para vocês, né, esses erros, né, definidos pelo type pensamento, que são muito interessantes. São processos de erro de abordagem superficial que podem ser interessantes de você monitorar durante a leitura de um texto argumentativo, durante o momento em que você está avaliando algum argumento que foi apresentado para você, né? Então, aqui nós temos uma taxonomia, né, de processos. E nós temos aqui vamos ter um nome, uma descrição e um exemplo. Então, temos esse primeiro processo aqui, chamado não captura o significado dos termos. O que é esse processo aqui? Esse processo ele ocorre naquele momento em que o leitor ele não reconhece o significado dos termos. E ao não reconhecer o significado dos termos, o que aqueles termos dizem mesmo, ele não vai conseguir analisar de modo adequado o argumento do autor. Então, nessas situações, o leitor ele pode acabar buscando pela presença de um termo específico, pela presença explícita, e não reconhecer que um outro termo que diz a mesma coisa, tem o mesmo significado, que aquele termo diz a mesma coisa. Ele pode tratar como coisas distintas, né? Então, isso que é o não capturar o significado dos termos. Até para dar uma coisa mais, uma noção mais concreta, né, de que seria esse erro, nós podemos pensar o seguinte, né? Nós temos aqui duas frases. Uma que diz, está muito calor hoje, e a outra que diz, está muito quente hoje. Note que o termo calor e o termo quente, nesse contexto aqui, eles dizem a mesma coisa. É o mesmo significado. Porém, né, o leitor que ele não captura o significado dos termos ao ler essas duas frases aqui, ele vai entender que essas duas frases elas são distintas. Por exemplo, porque o termo quente e o termo calor eles são termos distintos, né? Então ele não vai ler os significados, ele vai decodificar a palavra. A palavra é diferente, então não é a mesma coisa. Mas no caso aqui, esse é um processo, né, que atrapalha a identificação do pensamento do autor. Porque ao ler um texto, né, você não vai buscar palavras, você vai buscar significados.
Então, um outro processo de erro que também é bem interessante é um que nós chamamos aqui não diferencia o significado dos termos. Esse aqui ele é diferente do anterior, porque enquanto no anterior o leitor ele equivalia a dois termos que eram distintos, aqui ele vai fazer uma coisa diferente. Ele vai pegar dois termos que são idênticos, né? E ele vai assumir aqueles termos como idênticos, mas na verdade aqueles termos não são idênticos. Da mesma forma, isso também vai atrapalhar a construção do entendimento a respeito do argumento do autor. Então, por exemplo, nós temos aqui essas duas frases. Frentes frias estão associadas ao aumento de chuvas, e frentes frias causam aumento de chuvas. Essas duas frases, elas não é só tem apenas palavras diferentes, mas o mais importante, elas têm significados diferentes. Se o leitor lê essa frase aqui como se ela tivesse o mesmo significado, ele vai acabar misturando duas coisas que são distintas, tomando como se fosse a mesma. Isso porque o significado do termo associadas de causam não é o mesmo. Então, não dá para se tratar como sendo equivalente. Então, quando esse processo ocorre, né, podemos dizer que ocorre uma não diferenciação do significado dos termos. E esse outro processo que ele é muito interessante, extremamente comum, que é o que nós chamamos de projeção de pensamento. Como que ocorre esse processo? Ele basicamente ocorre na situação em que o leitor ele atribui seu próprio pensamento como sendo um pensamento do autor. Ou seja, aquela situação que você está lendo um texto aqui e você projeta as suas próprias concepções no texto. Ou seja, muito curioso, porque ao ler o texto, não se lê o texto. Lê-se o próprio pensamento. Então, ao atribuir o pensamento ao autor, você lê o seu pensamento achando que está lendo o pensamento do autor. É como se houvesse uma mistura do próprio pensamento com o pensamento do autor. E um exemplo disso aí, nós podemos pegar nessa frase aqui. Por exemplo, se a frase diz, Maria gosta de chocolate e picolé. Por exemplo, se o leitor ele tiver a crença que gostar de chocolate e picolé implica ser viciado em doce, né, ele tem essa crença, que pessoas que gostam de chocolate e picolé são pessoas que são viciadas em doce. Se ele tem essa crença, é possível que ele projete seu pensamento nessa frase e leia essa mesma frase aqui, Maria gosta de chocolate e picolé, como se tivesse o mesmo significado de Maria viciada em doce. Né? Porém, ele está projetando o pensamento dele, projetando uma concepção, uma crença dele no pensamento do autor. E não está diferenciando essas duas coisas. Porque se você tem uma concepção e você lê uma coisa ali, você contrasta, tranquilo. Mas quando você projeta e toma aquilo como se fosse pensamento do autor, quando se faz isso é que ocorre a projeção de pensamento. Nós temos aqui um outro processo de erro, que também é bem interessante, chamado refinamento do argumento. Enquanto no caso anterior havia uma projeção do pensamento, da concepção, né, do leitor ao pensamento do autor, aqui também ocorre um pouco disso. Só que aqui é uma coisa que é diferente. Que essa projeção ela não ocorre do mesmo modo que era no anterior. Aqui é um aprimoramento, um acréscimo de relações, um acréscimo de elementos que aprimoram, que melhoram o argumento do autor. Então, assim, o refinamento ele inclui a projeção, né? Mas ele vai além. Ele tem uma projeção, mas é uma projeção de modo específico, que é uma melhoria do argumento do autor. E quando se faz essa melhoria, esse refinamento, também esse é um processo de erro, porque ele não caracteriza o pensamento do autor, mas é uma versão aprimorada, que pode ter sido feito pelo leitor. Por exemplo, se nós temos aqui a frase que fala, os homens são machistas, se o leitor lê essa frase como se estivesse dizendo a maioria dos homens é machista, mas não todos, ele está refinando o argumento. Por exemplo, ele poderia entender que essa afirmativa, né, que os homens são machistas, ela é muito forte, né, e talvez seria inadequada. E por ter esse pensamento, ele dá uma refinada, ele alterou. Né? Não são todos, é a maioria. Mas é importante notar que são coisas diferentes, né, não é o mesmo pensamento. Então é um outro processo de erro que é interessante estar consciente, né, no momento em que você estiver fazendo a leitura de um argumento. Um outro processo de erro, chamado falsa causalidade. Esse processo de erro ele ocorre naquela situação em que há uma relação apresentada, né? Uma relação de associação de duas coisas que são apresentadas,
e essa associação ela é interpretada como se fosse uma relação de causalidade, né? Então, é interessante também notar que esses processos de erros, eles eles se entrelaçam. Muitas vezes um erro está contido no outro, é como se fosse digamos, um emaranhado, eles se entrelaçam, mas é claro que tem alguns aspectos que tornam eles diferentes em si mesmos, né? Por exemplo, o leitor ele pode atribuir uma relação de causa quando tem uma associação, justamente porque não realizou uma diferenciação do significado dos termos. Então, ele pode acabar confundindo aqueles termos que, na verdade, dizem de uma relação de associação com os termos que dizem uma relação de causalidade. Então, qual que seria um exemplo de erro, né, desse processo? Por exemplo, se nós temos aqui a frase: pessoas que consomem chocolate com frequência são mais felizes. Temos essa frase. Essa frase está estabelecendo uma associação entre consumir mais chocolate e ser feliz, apenas isso. Mas se o leitor lê essa frase como se estivesse sendo estabelecida uma relação de causalidade, ele acaba caindo nesse processo de erro aqui chamado falsa causalidade. Porque essa frase aqui ela não está nos dizendo que ao consumir chocolate com frequência torna-se mais feliz, né? Há uma associação aqui. Outro processo de erro é o que nós chamamos de não identifica certas relações. O que esse processo diz? Esse processo ele ocorre, né, numa situação em que o leitor ele vê um argumento ali, mas há alguma relação que é importante, uma relação que é fundamental para o entendimento daquela ideia, que é deixada de lado, que não é identificada. Então, qual que é o problema? Esse processo ele acaba gerando conclusões lógicas que são inadequadas, ou que são mais ou construindo um entendimento fragmentado do conteúdo. Então, por exemplo, se nós temos aqui a frase: Maria não gosta de sorvete porque ela acha que sorvete faz mal à saúde, e o leitor entende dessa frase, ou guarda na sua memória, apenas a ideia de que Maria não gosta de sorvete, nós podemos dizer que esse leitor ele não identificou uma relação importante, que é a relação que justifica o porquê a Maria não gosta de sorvete, que é o fato de que ela acha que sorvete faz mal à saúde. Ou seja, há uma transformação da ideia do autor, né? O autor não disse isso. Ele não disse apenas que Maria não gosta de sorvete. Tem um elemento fundamental que ficou ausente. Então, quando esse processo ocorre, nós dizemos que uma relação não foi identificada. Outro processo também que é o último processo, né, do teste, desse teste aqui, o pensamento 2, é o que nós chamamos de conclusão lógica equivocada. Bom, o nome é muito sugestivo, né? Ocorre naquela situação em que o leitor ele identificou os termos, ele compreendeu o significado das sentenças, mas o erro aqui ele está justamente na construção da conclusão. Então, assim, as premissas foram compreendidas, mas a conclusão ali ela não está adequada do ponto de vista lógico dada aquelas premissas. Então, por exemplo, nós temos aqui uma premissa que diz: todos os homens são mortais. Aí nós temos outra premissa que diz aqui: Sócrates é homem. Se a conclusão Sócrates é mortal, então, assim, podemos dizer que tem uma conclusão lógica equivocada aqui. Do ponto de vista lógico mesmo, porque essa conclusão que ela não poderia ser estabelecida se nós levarmos em consideração, né, essas duas premissas, né? Seria uma conclusão lógica equivocada. Bom, o TAP Pensamento 2 define esses erros, né? E é muito interessante que tem aqui no outro teste, que enquanto o teste de abordagem, o TAP Pensamento 2, ele nos mostra de erros de processo, o teste de abordagem de processo versão 2, ele nos mostra alguns comportamentos que nós podemos tomar como referência, às vezes para pensar sobre algum conteúdo, para refletir sobre algum conteúdo e aprender esse conteúdo por meio desse comportamento, né? Então, esse teste, ele vai avaliar comportamentos de abordagem profunda do estudante no contexto do aprendizado de determinado conteúdo acadêmico. Então, assim, é muito interessante esse teste, tanto esse teste quanto as possibilidades, né? Ele como ferramenta de aprendizado, é que esse material ele pode ser utilizado para se estudar qualquer conteúdo acadêmico. Então, você pode usar isso aqui para aprender uma disciplina da faculdade,
aprender um elemento de uma aula, né? Então, é muito interessante nesse sentido. E esse teste, ele tem 6 questões, e cada uma das questões tem 4 itens. E cada questão, ela vai avaliar um comportamento da abordagem profunda, certo? Então, cada questão faz uma solicitação ao estudante de desempenhar aquele comportamento, né, e também de avaliar o quanto as aulas, né, mobilizaram aquele comportamento e o quanto aquele comportamento também é frequente no cotidiano do aluno. Então, como eu falei antes, né, enquanto TAP Pensamento 2, ele nos dá algumas, digamos assim, alguns critérios, alguns comportamentos para ajudar a monitorar o processo de aprendizagem, né? O teste de abordagem de processo 2, ele nos mostra alguns comportamentos que nós podemos tomar para estudar determinado conteúdo acadêmico. E esse teste é muito interessante também, porque além de apresentar esses comportamentos, ele também permite ao aluno pensar, refletir sobre as situações contextuais em que aquele comportamento é mobilizado. Por exemplo, será que ao aprender aquele conteúdo específico, será que ali que esse comportamento ou aquele outro comportamento da abordagem profunda ocorreu? Né? Aí também vale a pena pensar, mas por que será que aconteceu, ocorreu esse comportamento, usei esse comportamento nesse contexto, não usei no outro? Né? E também comparar com o uso desses comportamentos no cotidiano, né? Desses comportamentos da abordagem profunda. Mas aqui vamos falar dos comportamentos, né? Para ter uma ideia mais interessante, né? de quais são esses comportamentos. Os comportamentos que o teste de abordagem do processo 2 ele define, um deles, eu vou listar aqui, são 6, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é descrever com as próprias palavras, com o maior detalhamento possível, um conceito sobre o assunto ensinado. Então, como eu falei, isso aqui, esses comportamentos aqui você pode usar para aprender N conteúdos acadêmicos, né? E esse comportamento primeiro, que ele é muito interessante, que é uma forma, você pode, por exemplo, o aluno ele pode usar esse comportamento aqui como uma forma de avaliar se aquilo que ele estudou, se ele está dominando aquilo. Por exemplo, se o aluno quer explicar algum conteúdo, ele não consegue pensar, não consegue expressar com as suas próprias palavras, ele pode pensar, olha, se eu não estou conseguindo falar com as minhas próprias palavras, eu não estou muito seguro sobre o meu entendimento. Então, talvez eu precise conseguir buscar uma autoria para expressar esse pensamento. E isso pode, digamos, servir como uma ferramenta para o aluno construir um conhecimento sobre a compreensão de um dado conceito. Um outro comportamento que é muito interessante desse teste é o de elaborar um exemplo concreto que mostra o entendimento de um conceito. Quando a gente aprende um conceito, né, e quando nós conseguimos pensar em exemplos concretos que exemplificam aquele conceito, é muito interessante porque nós conseguimos identificar, digamos assim, em situações diversas, digamos assim, a presença daquele conceito. E também isso também permite ao aluno a pensar em situações em que ele pode aplicar determinado conceito. Porque se ele identifica um conceito em situações concretas, né, ele também vai conseguir pensar em situações em que aquele conhecimento pode ser aplicado. Um outro comportamento que é muito interessante é o de criar um esquema que mostre com clareza os elementos fundamentais do conteúdo ensinado. E como que esses elementos se relacionam? Esse comportamento aqui é muito interessante, que ele permite o aluno integrar o entendimento, o estudo dele a respeito de um dado conteúdo. Então, ele está estudando, por exemplo, um conteúdo X. Ele verifica que aquele conteúdo X ele apresenta uns 3 elementos fundamentais. Ao fazer um esquema, ele não vai apenas tomar conhecimento de quais são os elementos fundamentais, mas de estabelecer uma relação entre esses elementos. Estabelecer uma relação conseguindo explicar como que eles se relacionam. Então, esse é um comportamento muito importante para ter uma compreensão assim, integrada de um dado conhecimento. Outro comportamento que é interessante também, definido pelo teste, é de buscar mais informações e aprofundar conhecimento sobre o assunto. Procurando na internet, lendo livros, assistindo documentários. Ou seja, buscar aprofundar o conhecimento a respeito de um conteúdo. E é interessante que, na medida em que eu acabei não colocando aqui
no PowerPoint, né, mas no teste a gente tem uma instrução lá que pede também para descrever qual que foi o aprofundamento. Então, por exemplo, é muito interessante, no momento em que você está buscando um aprofundamento a respeito de um conteúdo, você pensa assim, olha, antes de buscar esse aprofundamento, eu estava nesse ponto. Eu busquei, sei lá, um livro, por exemplo, li sobre aquele tema, agora eu estou entendendo esse elemento aqui que antes eu não entendia. Então, assim, esse tipo de comportamento também ajuda a entender qual foi o aprofundamento que ocorreu, certo? E um outro comportamento que é muito valioso, é o de identificar possíveis erros de entendimento que pode ter sobre determinado conteúdo. Então, no momento em que você está aprendendo um conceito ali, que você está lidando com aquele material, você identificar um erro que você pode cometer, ou que você cometeu também, né? Também entra aí. Porque a identificação desses erros, né? Uma coisa que é muito interessante, que a gente valoriza bastante, é a identificação de erros, porque a identificação de erros é uma forma muito boa de você evitar de cometer esses erros no futuro também, e também de aprender sobre o próprio processo. Porque quando certos erros ocorrem, eles são indícios de que determinado processamento ocorreu, né? Então é muito interessante que os erros eles acabam sendo, vamos dizer assim, indícios muito interessantes, muito valiosos para se compreender o nosso próprio processo de aprendizagem. O outro comportamento, né, que é o criar um exercício desafiador que estimule a reflexão sobre o conceito aprendido. Então aqui, esse item é interessante porque ele permite ao estudante testar o seu próprio entendimento. Quando nós falamos um exercício desafiador, é aquele exercício que vai para além daquilo que o professor ensinou. Por exemplo, vou criar uma situação, se o aluno consegue criar uma situação para ele mesmo, que seja desafiadora, né, que estimule a reflexão, e ele toma consciência de quais são os elementos que estimulam a reflexão naquele exercício, ele consegue expandir, né, um entendimento sobre um conceito a partir de um dado conteúdo que foi apresentado para ele, né? Então ele consegue expandir, digamos, como se estivesse dando um upgrade naquele entendimento. Então esse é o último comportamento no teste de abordagem de processo, que pode ser interessante também que pode ser usado, né, como uma ferramenta de aprendizagem, né, pelo aluno. Como eu falei antes também, o teste abordagem de processo, além de definir esses comportamentos de abordagem profunda, ele também permite uma autoavaliação dos comportamentos da abordagem profunda. Então, é muito interessante que, por exemplo, você pode avaliar o seu comportamento de se expressar com as suas próprias palavras. Você pode perceber assim, olha, esse comportamento ele ocorre ao aprender tal conteúdo. Mas naquele outro conteúdo não ocorre. Por que será? Então, assim, perceba que aqui eu estou apresentando para vocês o teste, no sentido de permitir que vocês tomem esses comportamentos, né, esses itens, como uma ferramenta para pensar, né? Porque, por exemplo, se você percebe que ocorre numa situação e não ocorre noutra, pode ser muito interessante, pode ser muito rico, entendeu? Por que esse comportamento está ocorrendo naquela situação e não está ocorrendo em outra. E também ajuda a pensar sobre aquele comportamento ser ou não habitual no seu cotidiano. Que, por exemplo, um comportamento ele pode não ocorrer naquela situação ou na outra, justamente porque não faz parte digamos, da rotina, né, do estudante. Então, assim, aí também vale a pena o estudante pensar assim, olha, será que esse comportamento é interessante eu incorporar à minha rotina? Será que ele poderia me trazer algumas contribuições? Né? Então, o teste ele oportuniza, né, o estudante pensar sobre isso também. E aqui, para finalizar, né, essa foi, como o Cristiano falou, né, nós não iríamos fazer uma apresentação extensa, né, sobre os instrumentos, sobre as possibilidades. A ideia é apenas trazer uma amostra, né, uma amostra a vocês aqui, sobre algumas das possibilidades de como os instrumentos do laico eles podem ser utilizados, né, pelo estudante, de modo a otimizar, regular, ajustar a sua forma de aprender. Então, nós deixamos aqui na sequência algumas referências para que vocês possam consultar, se vocês tiverem interesse. Então, e esses estudos eles podem ser encontrados na plataforma ResearchGate. Essa é uma plataforma muito legal que os pesquisadores utilizam para compartilhar seus artigos, né?
e inclusive uma forma muito interessante de democratizar a produção, porque aí os pesquisadores produzem, compartilham lá e tornam aquilo ali acessível para a comunidade, né? Então, nós temos aqui, na sequência, os artigos que estão disponíveis lá no ResearchGate, e eu também deixei aqui meu e-mail, né? Caso alguém tenha interesse em fazer um contato, né? Então, aqui também e-mail também. E, bom, essa foi a nossa apresentação, e aí a gente poderia começar um diálogo, né? Com vocês, com os alunos. Também o Cristiano, se quiser fazer mais um complemento também, à vontade. Só fechando assim, agradecendo, Jones, obrigado aí pela apresentação, né? Foi legal. A gente montou ela em conjunto aí, você brilhantemente apresentou. A gente tem alguns parceiros, né, já de pesquisa, já há algum tempo, né? Então, por exemplo, o professor Alexander Paterno, ele foi diretor de ensino um tempo considerável na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, lá no campus de Joinville. E quando a gente criou esse teste abordagem processo versão 2, a criação dele é bem recente, a gente está começando a desbravar ele, porque ele é uma inovação, porque até então os testes que existiam no mundo todo, na abordagem de aprendizagem, era tudo baseado em autorrelato apenas, você marcava lá se você achava que aquele comportamento estava frequente na sua vida ou não, etc. e tal. E esse teste ele é interessante porque você não vai apenas avaliar ali, né, se ele é frequente ou não, mas o teste solicita a escrever uma resposta que vai corresponder a determinado desempenho. Então, já é um avanço também substancial, porque pensa bem, um teste que demanda o seu autorrelato, ele é interessante, mas ele pode ter uma série de vieses, porque você pode não conhecer tão bem sobre o seu processo, né? Você pode se basear em algum critério que pode não ser tão interessante. Então, na medida que o teste que te pede também para desempenhar alguma coisa, ele é muito interessante, ele já traz um avanço muito, muito forte, né? E o professor Alexander gostou muito do teste, falou, Cristiano, e Jones, né, que conhece a gente há bastante tempo e tal, olha, eu gostei tanto da ideia que eu, como professor, vou começar a aplicar o teste, não só, né, nesse sentido de um diagnóstico e tal, mas eu vou querer que o teste seja usado, e eu já vou dizer para os meus alunos, gente, na hora que vocês estiverem aprendendo a minha matéria, procura tomar esses 6 comportamentos como referência, para vocês irem analisando se estão entendendo bem a matéria, né, a minha matéria. E ele já coletou alguns dados muito interessantes, que ele falou assim, olha, eu surpreendi, porque ele foi aplicando ao longo do conteúdo todo, ele não aplicou o teste uma única vez, né, e como ele estava usando como recurso pedagógico também, né, ele deu um feedback para a gente dizendo, olha, é muito interessante que não só a gente está podendo ter esses critérios de análise aí, né, que estão sendo bem legais, mas a gente está percebendo que e os próprios alunos, que eles estão aprendendo melhor, que eles estão achando que eles estão tendo uma compreensão mais aprimorada. O professor comentou, e não só isso, eles também estão melhorando nas notas, né? Até o desempenho nas provas estava melhorando, né? Então, só para comentar esse aspecto, né, que a gente já está não só com essa proposta, aí, mas com algumas aplicações dela já acontecendo aí na prática pedagógica e com feedbacks bem legais. Muito bom, Jones, professor Cristiano, eu agradeço aí pela
belíssima apresentação, bastante clara, bastante elucidativa aqui para a gente pensar no nosso processo de aprendizagem, de estudo. Eu gosto muito da analogia que o Jones apresentou lá no comecinho, né, fazendo aí uma comparação entre a caixa de ferramentas e as abordagens, né, é uma analogia que a gente gosta muito de usar também para poder instrumentalizar os alunos em relação ao seu processo de estudo. É muito interessante os instrumentos que vocês apresentaram, né, acho que a gente também acaba tendo uma outra visão do uso desses instrumentos, né, para além da pesquisa e com uso aí bastante importante como uma intervenção também, né, acho que a gente vai, eu digo nós, né, enquanto orientadores educacionais, profissionais da área da educação, os próprios alunos, acho que são ferramentas aí bem importantes. Eu vou começar, então, colocando algumas considerações, algumas perguntas aqui para a gente conversar. O pessoal também pode levantar a mãozinha, quem preferir aí abrir o microfone ou escrever pelo chat, fiquem à vontade. Pessoal, a gente tem aí uns minutinhos para a gente bater esse papo, bem bacana. E, Jones, eu achei muito bacana, você falou dos instrumentos como uso, e como que funciona assim o processo de resultado, assim? É um acesso livre, você vai, já que você ofereceu a informação, né, você vai disponibilizar alguma plataforma, os alunos conseguem ter acesso ao resultado automaticamente. Se puder contar um pouquinho disso para a gente, acho que vai ser bem bacana. Você diz no sentido de aplicação, por exemplo, se tem como o aluno ir lá responder e obter um resultado. Isso. Isso não tem, assim, a gente não sei se até vale a pena pensar depois, né, Cristina, alguma estratégia nesse sentido. Não, mas assim, se me permite, eu prefiro responder, porque como é um momento inicial, a gente construiu o teste, eu tenho uma série de alunos de doutorado que estão coletando dados sobre o teste, né? Só para entender melhor o contexto, não sei se na apresentação que o Jones fez ali do teste em si, ficou claro. O teste de abordagem processo, versão 2, ele é realmente, talvez, a ferramenta mais importante que a gente tenha de todos os testes, né? Por quê? Ele versa sobre a questão de o aluno não vai apenas fazer um autorrelato, mas ele vai ter que desempenhar, né? E, nesse sentido, a gente está escrevendo alguns artigos, porque como são respostas, o aluno escreve a resposta com itens abertos, e isso é feito para o professor aplicar e o professor corrigir. E é dentro daquele contexto do conteúdo ensinado pelo professor, entende? Então, a gente já elaborou um guia de correção, e a gente está prestes a publicar, inclusive, esse guia, tudo é disponível. Infelizmente, nós não temos lá no ResearchGate uma página do laboratório em si, mas então eu disponibilizo na minha página pessoal, no ResearchGate, todos esses materiais, esses testes, todos estão sendo disponibilizados de forma gratuita e aberta. Mas não é para o aluno chegar lá e ter os itens para ele responder, compreende? Isso aí é para pesquisadores ou profissionais utilizarem esses testes, né? Então, é como eu comentei ali, né? O professor lá da UDESC, ele está aplicando. Então, ele entra em contato com a gente, né? Nós fornecemos um suporte técnico, né? No sentido, aquele professor que deseja aplicar, né? Por exemplo, no caso do teste abordagem processo versão 2, nós ajudamos a ele a aplicar o guia e elaborar o seu critério de correção a partir desse guia, no seu conteúdo, para que ele possa fazer uma correção a contento, né? E ele, professor, criar uma comunidade junto aos seus alunos, entende? De autodiagnóstico e autorreflexão. Porque, veja, tem no exterior hoje em dia
uma série dessas plataformas que você responde algumas coisas e tem aí depois uns resultados automatizados, né? Mas é que a gente não propõe fazer isso, por quê? Porque isso é muito raso, compreende? Você não vai criar uma comunidade educacional de reflexão. Aquilo ali eu entendo que é mais um passatempo do que você criar uma comunidade de autorreflexão. Então, no laboratório, o que nós valorizamos, né, sob o meu comando, é que aqueles testes estão todos disponíveis, excetuando o TAP2, né, está lá gratuito, aberto, disponível, mas, evidentemente, o que a gente incentiva é que os professores baixem, né, e entrem em contato com a gente, e nós estamos totalmente à disposição para uma conversa de como coletar, né, como transformar aquilo numa ferramenta realmente interessante para a autorreflexão, né? Porque a mera disponibilização online para o aluno responder, eu vou ser sincero, eu não acredito nisso. Eu acho que isso é muito simplista, reduz mesmo, e vira uma prática similar àquelas de revista, sabe? Que você tem lá, assim, quer ver se você é uma pessoa ciumenta, responda esses itens aqui, se você tirar de 1 a 10, você é liberal, você aceita que seu parceiro fique com todo mundo, beleza, você é liberalzão. Se você tirar de 39 até 58, cara, procure ajuda de profissional, porque você é muito ciumento e tal. Você está entendendo? Então, está explicado o motivo, né? Tá, mas os testes estão disponíveis para as pessoas usarem, os profissionais, né? Poderem usarem ao seu critério, inclusive, a gente disponibiliza. A única coisa que a gente pede lá é para as pessoas citarem, né? Cita, né? Se você quer usar, pode usar, está disponibilizado, mas cite, né? Cite o laboratório, cite quem está construindo, quem criou, quem teve todo esse trabalho aí para fazer. Mas né, nessa proposição que a gente tem, porque senão realmente a gente acaba vulgarizando e transformando uma ferramenta de autorreflexão, normalmente num passatempo de revista. Eu vou me inscrever aqui, se não tiver mais outro inscrito, e vou querer dizer que, professor Cristiano, você usou uma frase que eu mais uso nas aulas aqui, a Marilda riu, porque eu sempre falo isso aqui. Isso aqui não é teste capricho, gente. Eles morrem de rir quando eu falo. Isso aqui não é teste da capricho, não. Então, acho que quando o Jones vai apresentando, né, a gente poderia ficar aqui falando de pesquisa, né, de intervenção. Vocês foram falando aqui, eu fui pensando em várias intervenções que a gente faz, tanto na orientação educacional, sobre autorregulação, sobre nas oficinas. A gente faz uma oficina sobre escrita e que a gente usa muito a questão das abordagens para poder instrumentalizar os alunos. Né? Então, eu fiquei pensando que a conversa de hoje, né, quando a Marilda usa, é porque muitas vezes os alunos nos pedem isso. Adriane, Marilda, que é uma mudança que exige muito, eu falo, esforço físico e psicológico, né? Que você pensar, você refletir, você mudar o tipo de abordagem que você veio lá, às vezes eu falo, você cai, né? No ensino superior, e de repente é solicitado um novo tipo de abordagem que talvez na escola funcionasse lá no ensino médio. Aqui não funciona mais dessa maneira. Então, essa questão da instrumentalização, né, e como você coloca, isso é muito importante que o professor faça, né, e a gente aqui, enquanto serviço de justaposição, né, então a gente fica aqui, ó, a gente quer ajudar os alunos, né, a gente orienta, fala de ferramentas, mas exatamente a gente não tem um conteúdo, né? Porque nós temos um aluno aqui que deve ser da engenharia à filosofia, né? Então, como que a gente faz isso nas diferentes áreas do conhecimento? Falar de abordagem mais profunda na filosofia é um jeito, falar de abordagem mais profunda na engenharia
pode ser de outro jeito, mas tem coisas em comum. Então, acho que a reflexão que me faz aqui, né, ouvindo os instrumentos, eu fiquei super curiosa, já fiquei pensando, esse item aqui, naquela oficina aqui, a gente podia aproveitar, a gente já vai viajando longe. Mas essa pergunta que eu lanço tanto para o Jones, para o Cristiane, como para os meninos que estão aqui, né, para todo mundo que está aqui, é como falar das diferentes abordagens nas áreas de conhecimento. Acho que essa é uma questão, tanto como orientadora, mas também como professora. É uma coisa muito interessante que questão contextual, né? Que a pessoa ela pode, por exemplo, acho que varia, não diria nem em cursos, mas em disciplinas mesmo, do mesmo curso poderia variar. Assim, eu lembro pela minha experiência mesmo, como aluno de graduação mesmo, muitas vezes alguma disciplina tinha uma abordagem mais profunda e outra abordagem mais superficial, né? Mas, assim, é muito interessante que, em essência, né, por exemplo, aqueles comportamentos que nós apontamos ali, eu acredito que em grande variedade de disciplinas, assim, de cursos, né, você consegue aplicar, por exemplo, a questão de falar com as suas próprias palavras, né? Acho que qualquer coisa que você está aprendendo, você tem a oportunidade de, digamos, de executar esse comportamento. Eu dou um exemplo concreto, algumas coisas, quando fica mais abstrato, claro que pode ser mais difícil, mas é muito interessante que também alguns comportamentos, para certos conteúdos, eles vão ser mais difíceis, né? Vão ser mais difíceis, e outros comportamentos podem ser mais fáceis para aquele conteúdo. Então, assim, o que talvez seja interessante, claro que vai ter essas variações, né? Digamos, tanto de dificuldade quanto, digamos, o tipo de resposta que você pode ter naquele comportamento, mas, em essência, a questão da você ter aqueles comportamentos como um norte, né? Acho que isso vale em variados contextos, assim, né? Adriane, a gente criou aqueles comportamentos, selecionamos eles justamente porque quando você pensa em termos de conhecimento declarativo, né? Ou seja, não procedimental, não é um conhecimento assim, deixa eu aprender 2 mais 2 igual a 4, né? Mas todo conhecimento declarativo, seja em qualquer área, nós imaginamos que aqueles 6 comportamentos abrangem qualquer área do conhecimento universitário ou do ensino médio, tá joia? Mas em termos de conhecimento declarativo, não conhecimento procedimental, né? E a gente acredita que aquilo é muito relevante justamente por isso. Você repara que já o TAP 2, ele é muito específico. Ele é a abordagem de aprendizagem do leitor e busca aprender o pensamento de um autor em determinado texto. Olha como é que a abrangência dele já é pequena, compreende? Por isso que eles são diferentes. Agora, como o Jones comentou na apresentação, né, eu tinha ponderado com ele para enfatizar isso. É uma habilidade, é um aspecto, um contexto muito específico, mas ele é tão legal para a questão do cidadão crítico, né, que eu acho que ela é muito bacana de ser trabalhada. Agora, o teste abordagem processo versão 2, ele está bem dentro da demanda que vocês trouxeram para a gente do grupo, né, que é aquela questão da aprendizagem no contexto global. Agora, o que é legal, eu sempre comento isso, eu gosto muito da teoria das abordagens de aprendizagem, quando ela fala da abordagem profunda e superficial, porque não é que ela está falando que só tem essas duas. Isso é que é legal, as pessoas não entendem muito bem essa teoria. Às vezes eu já li artigo, autor dizendo assim, mas essa teoria é limitada, ela só fala de 2 abordagens. Não. É porque a pessoa não entendeu a teoria. O que acontece é que, imagina assim, você pode ter abordagens muito especializadas, específicas, entendeu? Mas olha que interessante, elas acabam confluindo para essas duas, você está entendendo? Isso é que é legal. E a teoria não está dizendo que essas duas são as únicas, mas o que a teoria vai argumentar é que essas duas são as básicas, as duas amplas. E aí você, mesmo que você identifique ali, lá na matemática, o aluno usa uma estratégia X, assim assado, uma motivação Y, legal.
Mas quando você analisa, ela conflui ou para abordagem profunda ou para superficial. Então, isso é que é muito interessante, sabe? Então, ao falar dessas duas amplas, não está em contradição de terem abordagens mais específicas, né? E eu vi um comentário aqui da Ana Cláudia, que ela diz que crê que mesmo no aprendizado profundo pode surgir ansiedade se o nível da autocobrança for muito elevado. Por isso que eu falei para o Jones, quando ele apontou desses produtos e possíveis processos e tal, eu falei, toma cuidado e avisa para o pessoal que isso não é o cerne, não é a essência, isso é uma possibilidade. Justamente porque a ansiedade não vai ser obrigatoriamente um efeito ou uma consequência natural da abordagem superficial. Ele quis enfatizar isso porque ele achou que era relevante no sentido de que a teoria da autorregulação do Pinterest, ela vai falar de uma relação maior entre abordagem superficial com aversão ao teste, entendeu? E ansiedade. Mas, de fato, o que você está falando procede também, né? A ansiedade, ela é uma manifestação que ela não é abrangente, ela não tem uma correlação muito forte com a abordagem superficial, mas ela tem uma correlação maior com a abordagem superficial nos estudos. Aí eu teria falado de pesquisa, eu estou evitando falar isso, mas nos resultados ela tem maior com a abordagem superficial e não com a profunda. Muito bom, muito esclarecedor aí os comentários de vocês, né? Eu acho que uma questão que a gente sempre discute, né, quando os alunos chegam na universidade, é que eles ouviram a vida toda, precisa estudar, mas talvez nunca disseram para eles como que se faz isso, né? Como que se estuda? E aí vai caminhando intuitivamente. Então se eu fizer de certa forma, pode funcionar melhor, né? Ou funciona melhor para um, não funciona para o outro. E talvez a caixinha de ferramentas fique mais escassa, né? Ou às vezes nem tenha ferramenta. Então, acho que todas essas informações que vocês apresentaram, pontuaram, são de extrema importância para os alunos perceberem que eles podem, né, construir a própria caixinha, né, ou a caixona de ferramentas, né, podem revisar o que eles usam, podem automonitorar esse processo do uso das ferramentas. Essa questão do uso do teste foi muito esclarecedora, de fato, né, que é um uso reflexivo, né, é um uso longitudinal, inclusive, né, para poder acompanhar aí possíveis mudanças, né, e identificar mudanças necessárias. Então, acho que tem sido muito rica aqui todas as informações que vocês estão apresentando para os alunos, né? Nós temos aqui alunos de diversas áreas, humanas, estou vendo pelos nominhos, né? Alguns nominhos já não são familiares aqui, e é muito vê-los aqui sabendo que estão em busca desse aprimoramento e dessa busca de informação. Pessoal? E só uma ponderação sobre isso que você está falando, Marilda, que eu acho que é importante, é o seguinte, é lógico que a gente está falando que isso é uma ferramenta para o aluno, ele pode utilizar, etc. e tal, mas por isso que eu enfatizei muito que a gente defende muito a parceria com o professor e com os núcleos de orientação. Por quê? Você repara, por exemplo, no teste abordagem processo versão 2, quem avalia, o aluno vai responder, ele vai fazer o desempenho dele na resposta aberta. Mas quem vai avaliar se ele está indo bem naquele comportamento, né, vai poder dar o feedback, e, inclusive, se ele erra na resposta, né, aberta dele, mostrar qual processo de abordagem superficial ele teve, é o professor. Então, uma expectativa, digamos assim, se eu fosse dar uma expectativa positiva em relação ao encontro, é dos alunos também serem sementinhas para incentivar os seus professores a ter conhecimento disso que a gente está fazendo, porque não adianta o aluno pegar esse teste e responder por conta própria, porque na hora que ele faz ali, como é que ele vai ter condição de avaliar a resposta dele?
Você está entendendo? Ele precisaria ter o professor como parceiro, né? Por isso que eu comentei de um exemplo, entre alguns outros, desse diretor, que foi diretor de ensino lá da UDESC, né? Porque o professor vai avaliar, o professor vai dar o feedback, e o professor também pode tomar aqueles comportamentos. Uma coisa que o Alexander comentou é o seguinte: poxa, Cristiano, eu estou vendo que alguns desses comportamentos aqui, os alunos poderão ir mal no primeiro momento, não é por questão de capacidade ou dificuldade para aprender, é que nós nunca criamos um ambiente de ensino que mobilizasse isso, né? E ele falou, poxa, mas agora eu fico até meio sem jeito, meio envergonhado, porque eu estou vendo aqui que isso era óbvio, isso tinha que ser feito, isso tem que ser feito por qualquer professor, as palavras dele, né? Ele falava, é mesmo, começou o aluno não consegue falar nem com as próprias palavras dele, os conceitos ali, como é que ele está entendendo? Ele vai estar só, né, reproduzindo na decoreba, ele não vai estar entendendo, construindo significado. Né? Então ele foi alertando, ele foi chamando a atenção, né, e ele falando, olha, eu acho aqui que nas primeiras aplicações, nesse comportamento, os alunos vão ir muito mal, mas na realidade não vão mal, a culpa é nossa. A gente ensina só o conteúdo aqui, mas sem uma referência se esse conteúdo vai ser bem assimilado ou não. E por isso que ele falou, eu estou achando tão legal esses comportamentos que eu vou, inclusive, convidar os meus colegas também a tentar trabalhar pedagogicamente com eles. Quer dizer, a ideia não era só aplicar o teste, mas é que aquilo ali pudesse servir de referência também, de reflexão sobre a própria qualidade do ensino. Sabe aquela coisa do ensino, ensinar só o conteúdo e rezar para ver se o aluno está aprendendo legal, ou se você tem um ensino, que você ensina bem o conteúdo, mas que você também cria estratégias tipo, a ideia da metodologia ativa, né? Estratégias pedagógicas para você fomentar uma melhor aprendizagem no aluno, né? E não ficar pedindo para Papai do Céu ajudar, né? Sim, sim, com certeza. É isso Né? aí. Essa postura ativa aí que a gente Com estratégias, pretende né? desenvolver. É. Muito bem, pessoal. Eu acho que, só para fechar, Cristiano, e para os próprios alunos também conhecerem, né? Essa mudança, né? Muitas vezes o que nós estamos falando é uma mudança de comportamento dos alunos, é uma mudança que ela é multi, né? Ela tem vários fatores, né? Então, muitas vezes o próprio ambiente requer mudanças, né? Então, estar na universidade, eu preciso estudar de uma outra maneira, mas muitas vezes o processo de desenvolvimento, que é o que o Cristiano estava dizendo, não é acompanhado. Né? Então, é requerido, mas não é acompanhado. Então, essa intervenção pedagógica dos professores é algo muito importante, porque isso é acompanhar no processo, ao mesmo tempo que eu cobro, eu posso desenvolver. Então, a gente trabalha aqui na Unicamp, nós temos um órgão chamado EA2, que é o Espaço de Ensino-Aprendizagem, e que faz a formação dos professores. E que essa conversa aqui, muitas vezes, é quando a gente começa a falar, os alunos, não sei se alguém está pensando aqui, você pode falar isso para o meu professor? Porque está muito difícil fazer isso aqui só sozinho. Né? Então, o que nós nos comprometemos, eu acho que a conversa de hoje, né, Marilda, é também fazer um diálogo, porque lá eles têm um curso que às vezes a gente participa, que é promovendo a autonomia dos estudantes, né? Então, essa autonomia do que eu faço, quais estratégias eu escolho, isso muitas vezes, né, não é só o procedimento, ela é condicional, depende da situação, depende do tipo de conteúdo, isso pode ser ensinado. Então, é muito importante, quando a gente faz uma atividade aqui, dizer, muitas vezes é o próprio aluno que tem que fazer essa mudança de comportamento, mas o contexto aonde a gente está pode possibilitar, sim. Então, a gente se compromete, né, Marilda, em fazer essa ponte, sim, né, com certeza. já que a gente encontrou a produção de vocês, o nosso grupo de pesquisa, o qual a gente faz parte, tem um instrumento, a gente faz algumas coisas sobre abordagens, mas a perspectiva que vocês trazem podem também ajudar os próprios professores aqui da universidade.
ok? O que você achou disso, Marilda? Eu estava pensando algo nessa direção também, Adriane, que acho que as informações elas vão ajudar tanto os alunos quanto os professores, que também, além do conteúdo, né, pensam, né, e podem aí aprimorar o seu processo de ensino, com certeza. E bom, estamos à disposição, como a gente comentou, né? Nosso objetivo é esse, né? Muito legal. Muito bom. Só uma coisinha antes que eu esqueça, eu comentei até que o pessoal poderia ver as referências e tudo mais, mas aí eu preciso mandar, isso depois vai ser colocado no ResearchGate. Mas acho que é legal também, às vezes, mandar o PowerPoint para vocês, né? Como que seria o melhor canal? Posso colocar aqui mesmo? Mando depois por e-mail? Você consegue colocar aqui no chat como acesso ao OneDrive? Se você Vou conseguir, tentar. Se você puder perfeito. mandar o link do ResearchGate, Jones, já alcança esse objetivo. Tá? É que não está disponível no ResearchGate ainda. Mas aí você pode encaminhar para a Marilda e ela encaminha para o pessoal. Isso. Isso, a gente tem o e-mail dos inscritos aqui, das pessoas que a gente teve, só para vocês terem uma ideia, mais de 100 pessoas inscritas. Nem todo mundo comparece, né? Ou tem gente que assiste depois. Então, para os inscritos, a gente pode divulgar, sim, é uma prática comum da gente, o palestrante que disponibiliza o material, a gente compartilha depois. Posso mandar por e-mail também, Johnny, se não estiver pronto aí no Drive, faço isso com tranquilidade. Eu tentei arrastar para cá, também não vai nada. Eu estou buscando. Mas eu posso mandar depois por link e o. Mandar o link, Jones, que link eu estou abrindo aqui. É um incentivo, né? Até para o pessoal criar o hábito de usar a plataforma ResearchGate, que ela é muito interessante. Né? Depois você passa o link, Jones, é melhor. Sim. Fazendo favor. Tá, vou passar assim, que eu tô abrindo aqui, mas tá devagar pra caramba aqui o navegador. Não, tranquilo, Jones. Pessoal, nosso tempo, então, está chegando aqui ao fim. Eu agradeço aí a presença, a participação de vocês, em especial dos nossos convidados. Nós vamos colocar um link aqui para vocês nos ajudarem nas próximas atividades. Hoje nós temos à tarde um outro webinário sobre primeiros socorros psicológicos, né, como ajudar as pessoas sem ser um psicólogo. Então vocês estão convidados também a participarem. E seguimos, nos vemos aí nas próximas, né? Nós estamos aqui no SAI, de frente com a DAC, do lado do bandejão. Nos mandem notícias, né? A gente adora saber de vocês, como que tem sido aí a vida na universidade, esse segundo semestre começando, mas já está na metade, né? Está passando muito rápido. Setembro, piscou, já é novembro, dezembro, né? Mas acho que é isso mesmo. Muito bom. Então, novamente eu agradeço aqui, Cristiano e Jones, e também ficamos aqui à disposição de vocês para a gente conversar bastante sobre essa temática e abordagens e tantas outras aí da educação que nós trabalhamos. Ok? Obrigado, grande abraço. Obrigado. Depois eu mando pelo e-mail o link e o material. Ok? Tá ótimo. Parabéns, obrigada, gente. Parabéns. Obrigada, viu? Até mais. Tchau.